Queridos, abram as vossas Bíblias no Salmo de número 56, por bondade. Salmo de número 56. Nós leremos todo este salmo, que está aí posto, colocado, um salmo de composição davídica. É uma poesia, mas que expressa num momento de grande dificuldade. Nós veremos as implicações do contexto que envolve a descrição de Davi, a fim de que ela possa ser aplicada aos nossos corações. Salmo de número 56, quem encontrou, diga: encontrei. Amém. Quem não encontrou, diga: não encontrei. Todos encontraram então, e nem todos falaram encontrei. Amém. A Nova Almeida e Atualizada, a descrição do texto está assim colocada: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir todo dia. Eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, trarei as ofertas de ações e graça, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? A mensagem, eu acho importante, me desculpem fazer a citação de duas versões nesse período introdutório, mas eu acho interessante aquilo que Eugene Peterson descreve. E eu queria partilhar com os irmãos também. Fica do meu lado, ó Deus. Estou sendo chutado, agredido todos os dias. Nenhum dia se passa sem que alguém me espanque. Eles tomam como obrigação bater em mim. Quando fico realmente com medo, recorro a Ti com confiança. Tenho orgulho de louvar a Deus. Destemido agora, confio em Deus. O que podem fazer comigo os simples mortais? Eles não desistem, tentam sujar minha reputação e se reúnem para tramar a minha ruína. Eles se unem em bandos e andam juntos pelas vielas para me pegar de surpresa, na esperança de uma chance para me atacar. Dá a eles a paga dessa maldade. Descarrega a tua ira neles, ó Deus. Fora com essa gente. Tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada em teu livro, cada dor transcrita em teus escritos. Se meus inimigos fugirem, virarem as costas quando eu gritar com eles, então saberei que Deus está do meu lado. Estou orgulhoso de louvar a Deus, orgulhoso de louvar ao Eterno. Destemido agora, confio em Deus. O que podem fazer comigo os simples mortais? Ó Deus, cumpriste tudo que prometeste, e te agradeço de todo o coração. Tu me tiraste da beira do abismo, afastaste meus pés do despenhadeiro da morte. Agora ando com Deus, na luz que ilumina os campos da vida. Amém? Queridos, eu quero fazer uma confissão introdutória para poder justificar a escolha deste texto. Na semana passada, eu estava com o meu coração bastante angustiado, e eu tenho que fazer essa confissão para os irmãos. Eu estava tomado de uma série de inquietações, em função de uma série de agendas que precisavam de ser cumpridas na semana que se passou. E eu disse para mais de uma pessoa, quando me perguntavam: o senhor está bem? Ou você está bem? Eu falei: estou vivo.
Tamanha era a angústia que estava me alcançando. Tamanha era a inquietação, o barulho interior que estava sendo promovido dentro de mim. Confesso que a minha alma estava perturbada, abatida. Apontava os meus olhos para o futuro, para tudo aquilo que precisava de ser realizado, e alguns questionamentos me vinham à mente: e se não der certo? E se as coisas não acontecerem em conformidade com o desenho, com o planejamento que eu estou estabelecendo? O que farei? Como conduzirei? E eu confesso para os irmãos que eu me deixei levar de forma inquietante por essas inquietações e perturbações. E na última quarta-feira, o Tsunamita fez menção a um verso deste salmo. E este verso deste salmo saltou aos meus olhos, que é o verso de número 3. Quando o salmista afirma diante de um cenário, nós temos a nítida percepção a ler o texto, porque Davi deixa claro a condição experimentada por ele, pela sua alma, e ele diz no verso de número 3 que quando ele ficar com medo, ele não diz se, ele admite que o dia do medo chegará, mas quando chegar, ele tomará uma decisão. Ele diz: eu hei de confiar em ti. Uma pergunta que eu quero te formular nessa noite: e você, quando tem medo, o que você faz com medo? Você o potencializa? Você dá ouvidos às possibilidades que esse medo tem de deslumbrar-se de forma danosa sobre o seu olhar, sob perspectivas distorcidas, de coisas que poderão ou não acontecer? O mais naturalmente é que não aconteçam, como não aconteceu na minha vida, na minha última semana. As minhas projeções equivocadas acerca da realização, dos projetos, de tantas coisas que eu havia colocado como impossíveis de serem alcançadas, não foram. Eu estou aqui, glória a Deus por isso, vivo, alegre. E hoje, se alguém me perguntar como você está, eu falei: feliz, porque com Jesus eu sou feliz. E eu tenho certeza de que isso precisa de fomentar a nossa alma, precisa de estar infundido dentro de nós, colocado dentro de nós. Agora, Davi, o homem que compõe essa poesia, ele compõe essa poesia e nós conhecemos um pouco da sua história. Sabemos, ou muito da sua história. Sabemos que ele, inegavelmente, é o mais importante rei de Israel. Sabemos que ele é um homem de conquistas, ele é um hábil músico, ele é um homem que fora ungido por Deus, ele tem uma capacidade poética de escrever salmos que nos encantam, que nos levam às lágrimas, que desnudam a alma. Mas eu acredito que Davi se assemelha a muitos de nós, não no sentido destes pontos que estou aqui destacando, não no sentido de ser um homem de conquistas. Eu sei que eu tenho aqui diante dos meus olhos homens e mulheres de conquista, mas que talvez essas conquistas não cheguem nem aos pés da representatividade que as conquistas de Davi fizeram a um povo, a uma nação, a uma história. E nós temos um homem com ocorrências inusitadas, um homem que derruba um gigante mediante a manipulação de uma forja, de uma funda, que lança uma pedra e crava essa pedra na testa do gigante, o levando ao chão. Mas não é nesse aspecto que eu considero que há semelhança entre Davi e nós. A semelhança de Davi e nós, a semelhança de Davi e eu e você, está vinculado ao fato de que, assim como ele, nós temos necessidade de contar com o auxílio de Deus, o Todo-Poderoso, em meio aos desafios da nossa jornada, da nossa caminhada. Eu quero fazer uma recapitulação, mais precisamente, do capítulo de número 21, e um pouco antes, do 16 ao 21, para poder trazer o pano de fundo que envolve a condição experimentada por este homem. Em 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vemos Davi sendo ungido rei. Há algo muito tocante, porque o profeta que é atribuído de ir lá para poder fazer aquilo que Deus havia confiado a ele, ungir o futuro do rei de Israel, vai
e olha para aquilo que os olhos observam, se encanta por aquilo que os olhos são capazes de se encantar. E Deus o repreende, dizendo que ele não enxerga esta condição na mesma perspectiva humana, porque o homem enxerga aquilo que os seus olhos são capazes de contemplar, mas Deus enxerga o coração. E a partir dessa admoestação proferida ao profeta, ele então olha para Jessé e lhe pergunta: acabaram-se os mancebos? Resta um, está no campo, pastoreando, tragam-no aqui. E é exatamente este, o mais pequeno, o menos imponente, o menos corpudo, que está ali diante do profeta e é ungido rei de Israel. No capítulo de número 17, nós já vemos este garoto cheio de ousadia, porque ele está ainda cuidando dos rebanhos do pai, cuidando das tarefas e dos recursos familiares da casa de Jessé. Mas em um dado momento, o seu pai lhe chama para uma missão: levar comida e trazer notícias acerca dos irmãos que estão no enfrentamento da batalha e estão lidando com os filisteus. E nós sabemos que esta história, registrada em 1 Samuel capítulo de número 17, traz-nos lições preciosíssimas que são trazidas e partilhadas conosco desde o tempo de escola bíblica dominical. Cantamos canções sobre a funda de Davi. Acho interessantíssimo o Henrique, filho da Jeane, que frequentemente degladia com Golias. Ora ele é Golias, ora ele é Davi, e ele faz do primo Golias, ora ele se faz também Golias, ora ele se faz Davi. E é muito interessante, ela partilha conosco essas experiências aí do dia a dia do Henrique, e eu acho isso muito gostoso. E ele está ali envolvido nisso, ele veste a armadura de Saul, ele não consegue suportá-la, o seu corpo ainda não tem essa capacidade de resistir ao peso de uma armadura de um guerreiro que enfrenta batalhas, e ele toma na sua mão aquilo que lhe é peculiar, aquilo que lhe é do dia a dia, aquilo que lhe faz parte da sua rotina, pedras e fundas que ele utiliza para poder afugentar as presas que tendem a comer, a abocanhar as suas ovelhas. Nós sabemos que há uma intervenção da graça de Deus, usando aquela pedra, usando Davi, para poder derrotar aquele gigante que ameaçava o povo de Deus, e uma linda declaração proferida da parte daquele então adolescente chamado Davi. Na sequência, nós percebemos que essa ação ela é determinante para que Davi surja no processo da história, porque ele derrota um oponente pesado, grandioso, difícil de ser superado, difícil de ser vencido, e ao mesmo tempo que aquilo espanta o olhar, deixa as pessoas boquiabertas em relação ao feito de um jovem que utiliza-se de um recurso de uma funda, de uma forja, de um estilingue e de uma pedra para poder derrotar o gigante e celebrar o seu ato heróico que livra Israel da opressão daquele gigante que liderava o exército filisteu, ao despertamento de uma inveja. Inveja essa que alcança o coração de Saul, rei de Israel, porque atribui-se a Davi mais méritos do que a ele, atribui-se a Davi mais conquistas do que a Saul, e Saul, ele passa a ficar desconfortável com aquilo, em função também de que o povo reverbera a ação heróica expressa através de Davi. E aí, queridos, Davi se torna alvo de ciúmes, invejas, e tem a sua vida ameaçada, e tem a sua condição física sobre total risco. E o texto nos dá a condição que é numa dessas condições de total risco, porque Saul admite a possibilidade de matá-lo e tenta orquestrar formas para isso, tenta colocá-lo no colo dos filisteus, para que os filisteus façam aquilo que ele não tem inicialmente disposição de realizar com as suas próprias mãos. Quando ele percebe que nada disso é suficiente, acho interessante que quando ele promete uma das suas filhas para poder se casar com Davi, ele atribui que Davi deverá trazer para ele sem prepúcios de filisteus, e Davi dobra a meta, ele traz 200, interessante isso, né? E ao trazer 200, penso eu que o coração de Saul se enfureceu ainda mais, porque ele foi tomado pelo medo, o medo da representatividade e da força de Davi.
E ao ser alcançado por esse medo da representatividade, da simpatia de Davi, do seu poder, da habilidade, da graça de Deus que estava sobre ele, ele intentou contra a vida de Davi. Percebendo que os filisteus não foram capazes de realizar, percebendo que ele era exitoso em todas as suas missões. O registro de 1 Samuel capítulo de número 16 até 1 Samuel capítulo de número 21 nos dá declarações claras e nítidas que Saul lança dardos contra Davi, lança dardos inclusive contra o seu filho Jonatas, porque percebe que o seu filho Jonatas está favorável a Davi. E aí Davi se vê numa condição onde inevitavelmente ele precisa de se retirar da presença do rei. Ele vai até Nob. Ele chega diante do sacerdote de Aimeleque e chega despojado de armaduras. O registro disso está em 1 Samuel capítulo de número 21. E ao chegar ali ele diz: olha, eu vim de mãos abanando, eu não trouxe nenhum tipo de recurso, eu não trouxe nenhum tipo de instrumentos, de armas, mas eu preciso de poder contar com o seu favor. Você tem alguma coisa aí que eu possa me apropriar dela, a fim de que eu possa me proteger? Ele diz: eu tenho a espada de Golias, aquele mesmo que você derrotou. Eu imagino que Davi já tinha uma capacidade física muito maior do que aquela que ele tivera no período em que ele derrubara o gigante Golias com uma funda e com uma pedra. E ele atribui a responsabilidade, ele assume a responsabilidade de carregar consigo a arma do gigante. E aí, ele vai para Gate. E desce para Gate, na tentativa de estabelecer ali um plano estratégico de ser visto ou não ser visto por Saul. Talvez na expectativa de que o lugar mais inimaginável que Davi possa estar seja ao lado dos filisteus, seja ao lado do pessoal de Gate, a própria cidade de Sansão. E ele vai para lá. E quando ele chega lá, ele experimenta uma situação ainda mais complicada. Porque quando os homens que observam Davi, veem e identificam que se trata daquele que no passado matara o gigante, matara o filho daquela cidade, matara o filho daquela região, a região de Gate, eles então formulam ao rei Aques: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Verso de número 12. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco na mão deles. Fazia riscos nos batentes dos portões, deixava escorrer a saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco, porque o trouxeram para cá. Será que estou com tanta falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Possivelmente Aques olha para aquela situação e diz: esse é um coitado, esse está longe de ser aquele que derrotou Golias, eu não tenho por que ter motivos para carregar no meu coração medo em relação a ele. Ele chega diante daquele cenário, ele tem uma expectativa de encontrar uma ambiência onde ele possa estar seguro. Talvez não rememorasse na sua mente de que no passado aquele povo havia cultivado ódio no coração em função da morte de Golias, e está ali naquela geografia. De repente, coisas são trazidas no coração do povo, que inclusive acompanha o rei, e diz: espera aí, a gente está sob risco. Esse é aquele que o povo celebra, esse é aquele que o povo canta sobre ele, dizendo que Saul matou milhares, ele, no entanto, dezenas de milhares. Ele é muito mais poderoso. Tem uma coisa nesse garoto, mas a coisa que tem nesse garoto já nos colocou em risco no passado. Nós vamos admitir estar sob o mesmo risco hoje. E aí Davi, percebendo aquela condição, aquela situação, ele então se finge como louco. Ele dá uma de desentendido, para poder passar ileso mais uma vez, diante da ameaça que estava diante dos seus olhos. Isso me fez lembrar uma experiência familiar de uma tia da Priscila. Eles moram no interior, na verdade no interior do Tocantins, então é o interior do interior, né, gente? E eles estavam ali, envolvidos
nos afazeres da roça, né, dali da roça, limpando, carpindo, cuidando de tudo. E de repente alguns marginais, alguns bandidos adentraram na fazenda para poder fazer, né, aquilo que um bandido vem para poder fazer, né, roubar, matar e destruir. E a tia da Priscila, ao perceber aquilo, ela observaram que aqueles homens chegaram armados. Ela tinha na sua mão uma vassoura de palha, né, e ao perceber a ação violenta daqueles homens, ela começou a manquejar. Ela começou a se fazer de louca, de uma pessoa que tem determinadas dificuldades, e a palpar as armas daqueles homens. Que coisa louca, né? Eu não teve coragem de fazer isso. Mas ela fez, da expectativa de que aqueles homens, ao mínimo vacilo, ela tomaria a arma daqueles homens para poder afugentá-los daquele lugar. A estratégia de Davi era uma estratégia um tanto quanto inteligente. Tem gente corajosa que admite que é uma possibilidade para o enfrentamento de uma batalha, de uma luta, de uma dificuldade. Mas ela reflete também um momento de dúvida e de desespero profundo. Ela reflete um momento de inquietação de alma. Um homem que sai de Judá, vai para Nob, depois vai para Gate, cidade de Golias, o gigante mesmo que ele havia algum tempo atrás matado, e feito isso, inclusive, sob cenas de extremo domínio, porque a cabeça do gigante foi totalmente cortada, como um troféu. Está ali envolto em um limbo de ameaças. Está ali envolto em um espaço onde ele se sente extremamente inseguro. E aí, o capítulo de número 22 aponta que ao sair de Gate, ele vai para uma caverna chamada de Caverna de Adulão, aonde ele reúne perto de si, a Bíblia diz que ele reúne para si todos os endividados, todo mundo que estava com o nome no Serasa, todo mundo que estava com dificuldades de garantir crédito na praça, pessoas que não tinham o respeito da comunidade, e que se constitui como o exército de Davi, ou como base do exército de Davi, que fará com que ele conquiste vitórias expressivas até que alcance o reino. Mas acreditas que nessa caverna de Adulão, ele senta e ele registra esse salmo. Ele descreve este salmo, expressando aquilo que a sua alma experimenta, descrevendo aquilo que dentro de si o tem incomodado. E é interessante nós pensarmos que aqui nesta menção deste salmo, nós temos 3 súplicas apresentadas por Davi. A primeira delas está fundamentada em um princípio fundamental, que qualquer um de nós procuramos da parte de Deus continuamente. E nesse caso em específico, de forma bastante enfática, alcança o coração de Davi. Está entre o verso de número 1 e o verso de número 4. Ao descrever tudo que está compreendido entre o verso de número 1 e o verso de número 4, Davi suplica por um princípio, um único princípio: livra-me da morte. Senhor, eu preciso de ficar livre da morte. A minha vida está em constante ameaça. Não dá trégua. Todo dia eu experimento dificuldades, em todos os instantes, em todas as circunstâncias. E é interessante, queridos, no verso de número 1, no finalzinho dele, Davi fala assim, ó: o tempo todo pessoas me atacam e me oprimem. O tempo todo é muita coisa, não é? Mas quando a gente está ameaçado, tudo vira o tempo todo. Eu tenho 43 anos de idade, vou fazer 44, se Deus assim me permitir. Se eu passo 2 dias de dificuldades bastante acentuadas, eu resumo esses 43 anos da minha vida e os chamo de o tempo todo. Eu digo, o tempo todo pessoas querem me atingir, o tempo todo pessoas querem me ferir, o tempo todo pessoas querem me matar. São 43 anos de vida, o tempo todo as pessoas querendo fazer isso comigo. A gente sabe que não. Mas o momento da dor, ele reporta para uma vida toda, a permanência daquela condição para uma vida toda, a existência daquela condição para uma vida toda. Aí tem gente que pega esse tempo de dificuldade e começa a fazer uma defesa recorrente de que a sua vida tem sido alcançada por dificuldades plenas o tempo todo, começa a acreditar nisso, e quando a bonança bate a porta,
elas não conseguem discernir que o tempo da bonança chegou. Elas estão envoltas nessa perspectiva de o tempo todo. Davi fala: os homens querem me destruir, todo dia eles me oprimem, eles lutam contra mim. A gente sabe que neste contexto, nesse breve relato que eu coloquei aqui para os irmãos, não haviam terrenos seguros. Todas as geografias eram habitadas por pessoas hostis que queriam sua morte, ou pelo menos os mais relevantes. Permanecer em território dominado por Israel é estar sob o risco de ser ferido por Saul, ferido pelos soldados de Saul. Apesar do registro bíblico sagrado descrever que os soldados de Saul tinham simpatia por Davi, estar em território filisteu é ser presa fácil dos inimigos do povo de Deus, que tinha motivos para poder matar Davi. Davi havia matado o seu grande herói, o seu grande lutador, o Golias. Que dizer então da cota estabelecida por Saul, como uma espécie de dote, apesar de Saul dar assim, de desentendido: olha, eu estou pedindo isso, mas isso não é dote não. O registro sagrado diz: eu quero 100 prepúcios de homens filisteus. Davi disse: 100? Então tá bom, está aqui 200, paguei a conta, ainda sobrou um saldo, dá para poder casar com a segunda filha. E aí ele está ali, dentro do ambiente aonde o domínio é filisteu. E aqueles homens tinham motivos mais do que suficientes para poder sentenciar. E se Davi fosse argumentar, e se Davi fosse falar, e se Davi fosse colocar qualquer coisa, se Davi fosse se portar de uma forma que eles entendessem como insulto, já era um motivo mais do que suficiente para poder ceifar e sentenciar a vida daquele que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Frequentemente a gente ouve: tenha fé e não medo. Você já ouviu essa palavra? Já ouviu? Frequentemente a gente ouve, né? Tenha fé e não medo. Eu acredito que de alguma forma essa defesa ela pode estar desconectada de um princípio fundamental. Porque por mais que a fé ela não estabeleça conciliações com medo, nós podemos, a partir da experiência de Davi, a partir das nossas próprias experiências, identificarmos o medo e fazermos do medo uma mola propulsora para o exercício da nossa fé. Nós podemos olhar para o medo, olhar para todas as coisas que envolvem e produzem o medo, e olharmos para aquele que nos formou, para aquele que nos fez, para aquele que nos constituiu, para aquele que nos estabeleceu, para aquele que soprou sobre as nossas narinas um fôlego de vida, para aquele que disse a mim e a você: ei, minha vida, a sua vida é um projeto meu, e nenhum projeto meu pode ser frustrado, e nele depositar a nossa esperança. Por isso, nós precisamos de fomentar dentro do nosso coração esta verdade afirmada por Davi: quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em Ti. Quando as lágrimas botarem e colocarem sobre o meu rosto, eu hei de confiar em Ti. Quando os inimigos fizerem armadilhas para poder me derrubar, quando armas forem destinadas contra mim, quando ações forem provocadas para poder me difamar, eu hei de confiar em Ti, eu hei de depositar a minha esperança em Ti, somente em Ti. E aí, nós nos acolhemos com a descrição de Hebreus capítulo de número 13, verso de número 5, que fundamenta ainda mais essa certeza quando nós ouvimos o próprio Deus dizendo: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer se Ele é o meu auxílio? Se Ele é o meu ajudador. E aí, a gente canta: já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você pode cantar mais uma vez? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho
Deus. Quem é filho de Deus, levanta a sua mão para o céu e adore ao Senhor. Exalte a Ele. O medo, ele pode promover um aprisionamento, mas pode nos empurrar também para os braços daquele que pode todas as coisas. Para o braço daquele que é capaz de tirar todos os obstáculos, de pavimentar caminhos, de viabilizar desfechos favoráveis para o nosso viver, para o nosso existir, propiciando através da dádiva da sua boa mão, o fim que tanto desejamos, sermos alcançados pela intervenção sobrenatural do seu amor. Davi faz o primeiro pedido: livra-me da morte. Do verso de número 5 até o verso de número 11, ele diz: livra-me dos tropeços. Eu posso ser apanhado pelos meus próprios tropeços. Ele chega diante de Ax e ele percebe que a honestidade do seu coração pode ser uma armadilha que coloca sobre ele sentenças de risco, de problemas, de adversidades. E ao perceber isso, ele tenta encontrar uma forma, um jeito de sair ileso daquela situação, porque qualquer palavra que ele disser, se não for bem acolhida pelo ouvido daquele que o ouve, a sua vida está sob sentença. Você já viu diante de situação que você tem que escolher palavras para poder conversar com pessoas? Porque a depender daquilo que você fala, o nível de interpretação é uma coisa complicada. Eu não sei você, eu tomei uma decisão na minha vida. Frequentemente, quando algumas pessoas que estão chateadas comigo, aborrecidas comigo, e que querem conversar comigo, e tentam fazê-lo pelo WhatsApp, eu me refuto a dar continuidade nessas conversas. Porque eu sei que a capacidade interpretativa pode produzir feridas. A pessoa já está ferida, de repente você fala alguma coisa, pode soar como arrogante, pode soar como isso, como aquilo outro. E a gente sabe que o coração humano ele é propício a pensar, a considerar uma série de coisas, interpretar uma série de coisas. A depender do olhar também, num encontro presencial, a gente tem dificuldades de ser mal interpretado. A depender dos gestos, das mãos impostas, do jeito de coçar a cabeça, de olhar para o relógio. Qualquer movimento nosso pode suscitar ira no coração das pessoas que estão à nossa volta, estão ao nosso lado. Davi havia tentado de todas as formas conquistar o coração de Saul, respeitando Saul, dizendo que não tinha propósito nenhum de destronar o rei, de tirar-lhe a condição de líder de Israel, mas não havia conseguido hesitar na sua missão, não havia conseguido êxito nesta missão de agir, de realizar, de fazer para ter conquistas que lhe fossem favoráveis neste processo. Tudo bem? Coisa linda. Bênção. Bênção, gente. Queridos, inevitavelmente, a nossa vida é experimentada sobre essas mesmas perspectivas que são aqui destacadas, vivenciadas por aquele que era um jovem que estava sendo forjado para se tornar rei de Israel. Acredita-se que no momento em que Davi é ungido, ele tem cerca de 15 anos, ele sobe ao trono 15 anos depois, aos 30, reina por 40 anos, tem um reino memorável, mas passa por processos, onde ele precisa de enfrentar medo. Aonde nesse processo de enfrentar medo, ele precisa de buscar em Deus a libertação da morte, a libertação dos tropeços, a libertação de interpretações equivocadas que ele possa produzir no coração das pessoas que estão ao seu lado, diante dele, mas da consciência verdadeira e legítima de que se ele tiver uma única coisa, se ele estiver carregando uma única coisa dentro de si, ele pode passar por dificuldades, ele pode experimentar dores, ele pode experimentar até um medo transitório, mas ele
tem uma consciência que mais tarde Paulo vai afirmar a carta aos Romanos, quando ele destaca uma verdade fundamental que Davi tem arraigada dentro de si, e ele afirma isso, e Paulo também de outra forma afirma isso, em Romanos 8, dizendo, no capítulo de número 8, verso de número 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu termino essa nossa reflexão destacando a terceira petição. E essa terceira petição, ao mesmo tempo que ela é trazida como súplica, ao Davi dizer e destacar que a razão pela qual ele precisa de estar liberto, desvinculado totalmente dos seus oponentes, dos seus opressores, o seu coração não pode ser dominado pelo poderio desses opressores que tendem a dominá-lo. Ele precisa de ser liberto para um propósito: para adorar, para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor. E é interessante porque está claro aqui aquilo que Davi destaca nesta petição: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. E ao apresentar essa petição para que ele possa glorificar o nome de Deus, ele faz um reconhecimento, talvez olhando para o passado, aonde ele se viu isento de feridas, isento de esbarrões, de machucados, isentos até mesmo de morte iminente que tivesse batido a sua porta por reiteradas vezes, e percebido a mão do Senhor o livrando em todas elas. Talvez ali na caverna de Adulão, possível lugar onde ele compõe esse salmo, ele olha para a sua vida, ele faz uma espécie de inventário, e percebe o quanto Deus tinha sido gracioso com ele. E se Deus tinha sido gracioso com ele até aquele dia, continuaria a ser, porque a palavra do Senhor é fiel, porque a palavra do Senhor não pode ser mudada. E se ele prometer a Davi que ele seria o rei de Israel, ele assim o seria. Poderiam muitos se levantarem contra ele, poderiam muitos tentarem contra a vida de Davi, mas ele estava convicto de uma promessa proveitosa, preciosa. Deus o havia escolhido para que ele se tornasse rei de Israel. Logo ele depositaria a sua esperança no Senhor. Quando ele tivesse medo, ele colocaria o seu olhar na presença, na manifestação da graça, da bondade do Deus Todo-Poderoso, que o tinha alcançado em todo o tempo. E de igual modo eu e você precisamos fazer o mesmo. E aí Davi faz uma linda declaração na conclusão desta preciosa palavra, dizendo: pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de luz, na luz que ilumina os vivos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós concluímos, através deste salmo, que Deus faz, e eu quero fazer o destaque de duas coisas. Davi sabe que o terreno que ele transita é um terreno hostil. E ele diz que muitas vezes ele não tinha noção de quantos passos ele estava dando quando ele fugia dos seus oponentes. Mas quando ele para, ele avalia que tudo aquilo foi calculado, que tudo aquilo foi muito bem pensado, muito bem cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele diz: tu contaste os passos do meu vaguear, tu estivestes comigo. Quando a gente passa por momentos difíceis, onde naturalmente a gente é remetido a medo, o Senhor está conosco, a sua mão nos guia, o seu cajado nos consola. Se precisarmos de passar por vales de sombra da morte, Ele está conosco. Se precisar de passar por terrenos difíceis, intransitáveis, Ele estará conosco. Se passamos noites em claro, julgando que estamos sozinhos, estamos equivocados, porque Ele está sentado ao nosso lado. Se nós derramamos lágrimas, Ele recolhe cada uma delas, colhendo-as. E Davi está ciente desta verdade, ao destacar: tu estás comigo o tempo todo.
porque contas os passos do meu vaguear. Recolhe as lágrimas que são depositadas no teu odre. Conta os passos quando eu sofro perseguições, quando eu passo por dificuldades, quando eu experimento vales difíceis, quando eu passo por situações indesejadas. Tu estás comigo o tempo todo. Mas quando passamos, Deus nos faz lembrar daquilo que Ele fez por nós, apontando para aquilo que Ele poderá ainda fazer. Verso de número 13: pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Isso é o que Deus faz. E a pergunta final é: e eu? O que devo fazer? E você, Onésio? O que deve fazer? E você, Valdeir? O que deve fazer? Você, Geise, o que deve fazer? Você, Gabi, o que deve fazer? Você, Sérgio, o que deve fazer? Você, Neto, o que deve fazer? Você, Wesley, o que deve fazer? Quando eu estiver com medo, eu hei de confiar em Ti. Quando eu estiver com medo, eu hei de confiar em Ti. Todas as situações adversas experimentadas por Davi não criaram obstáculos para que não se cumprisse os propósitos de Deus na vida daquele homem. E ele sabia que quando ele chegasse dentro daquilo que era desenho do Senhor, para a história que estava sendo escrita pelo próprio Deus, para a vida de Davi, para a vida de Israel, ele deveria celebrar ao Senhor, ele deveria ter na sua boca um cântico de louvor, um cântico de gratidão. Ei, queridos, estão tentando tirar de nós, estão tentando tirar de mim a capacidade de nós nos regozijarmos no Senhor, celebrarmos o nome do Senhor. Está sendo trabalhado de forma arquitetada ações do inimigo para poder nos tirar do prumo, para fazer que um cântico novo não seja suscitado na nossa boca. Mas nessa noite eu tenho certeza e convicção de que o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que tirou Davi dessa condição de dificuldade, está aqui para poder colocar na sua boca um cântico novo, para que você o adore, para que você o celebre, para que você olhe para aquilo que Ele tem para a sua vida e diga com convicção: se Deus é por mim, se Deus é por cada um de nós, nada poderá me atingir, nada poderá me alcançar a ponto de frustrar os planos de Deus, os planos que Ele tem para a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu complemento dizendo: você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Portanto, quando você tiver medo, confie no Senhor. Ah, Senhor, quando eu tiver medo, eu hei de confiar em Ti. Quando eu passar por vales de dificuldades, eu hei de confiar em Ti. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu hei de confiar em Ti. Quando a doença bater a minha porta, eu hei de confiar em Ti. Quando a dificuldade financeira bater a porta, eu hei de confiar em Ti. Eu hei de confiar em Ti que o fim não chegou. O Senhor é que tem a última palavra. Eu hei de confiar em Ti. Vamos cantar. Melodia, Ele me encontrou. Diga isso. Me cercou com uma canção. Aleluias. E me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Diga: eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Bata no peito e diga: eu sou filho de Deus. eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer,
antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Deixa Deus trabalhar na sua vida. De novo nasci. Deixa Deus colocar na sua boca um novo cântico. Em sua família. Deixa Deus colocar dentro do teu coração uma confiança inabalável nele. E se você tiver um desejo, vontade, encha o teu pulmão E eu não diga, sou mais diga com convicção. escravo do medo. Diga com convicção: eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu quero ouvir só a igreja dizendo: eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Levante as suas mãos para os céus e adore ao Senhor. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Nada pode calar um adorador, nada pode calar um adorador, nada pode calar um adorador, nada pode, nada pode, nada pode, porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, do Deus Emanuel, o Deus conosco, que nunca nos abandona, que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia em que nós ouviremos a sua própria voz dizendo: ei, filho amado, venha para o reino que lhes preparei, venha para o reino eterno que foi preparado a vocês desde a fundação do mundo. Exalte ao Senhor, adore a Ele. Ele é a razão do meu e do seu existir. Mais uma vez diga: eu não sou, eu não sou, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Bem suave. Eu vou terminar, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que está sendo empurrado pelo medo? Se você está sendo empurrado pelo medo para viver um aprisionamento de medo, eu quero te chamar aqui à frente para que eu possa orar por você, a fim de que o medo possa ser uma mola propulsora que te empurra para os braços do Pai. Temos alguém aqui nessa noite que está sendo alcançado pelo medo contínuo, o medo do amanhã, o medo das incertezas que se afiguram diante dos seus olhos. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está realizando. Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou. Diga: eu não sou. Temos mais alguém? Vem à frente em nome do Senhor Jesus. Deus quer trabalhar no seu coração, Deus quer girar chaves de entendimento da sua alma. Ele quer fazer novas todas as coisas pelo poder do seu santo nome, porque só Ele pode fazer isso, só Ele pode realizar isso. Mas para que a gente viva esse extraordinário de Deus, a gente tem que dar um passo de fé. A gente tem que dizer: Deus, estou aqui com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, mas sei que o Senhor pode fazer novas todas as coisas na minha vida, porque a Tua palavra é fiel para poder cumprir isso. Alisson, por favor. Weber. Deus, muito obrigado por este encontro, Senhor. Muito
Muito obrigado, Senhor, por este tempo onde nós somos alcançados pelo Teu favor, pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor promove inquietações no coração humano. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor promove inquietações no coração humano para que eles possam se render diante de Ti. E eu quero Te louvar pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Eu quero Te pedir, Senhor, pelo poder do Seu santo nome, livre-os de todo medo, porque no verdadeiro amor nós somos libertos do medo. Nós somos libertos da opressão, nós somos libertos de todo o aprisionamento promovido pelo medo, e nós somos direcionados ao colo da Tua graça. Nós somos acolhidos pelo Teu escudo protetor que garante-nos segurança para que cumpramos o propósito pelo qual nós fomos destinados por Ti para realizá-lo. Deus, enche a vida dos Teus filhos de um cântico novo, que eles possam adentrar no seu trabalho cantando, dizendo: eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, porque eles não são mais escravos do medo, são filhos amados de Deus, são filhos amados de Ti, Senhor. E nós Te adoramos nessa noite, e nós Te exaltamos pelo poder do Teu santo nome, que está acima de todo nome. Amém e amém. Amém. Dê um abraço nele aí, dê um abraço nela e diga: você não é mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o Teu povo, não somente aqui, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Se você diz amém, aperte a mão de alguém e diga: seja livre, seja livre, seja livre. Aleluia.